Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos mais uma quarta-feira à tarde aqui na InfoMoney TV para falar sobre o mercado financeiro de ponto de vista de psicologia. psicologia. Hoje é bolsa na cabeça. Eu estou aqui com o meu amigo, grande amigo e colega de trabalho, o Rafael Figueiredo, o famoso Rafi. E eu perguntei se ele não queria aparecer hoje para a gente falar sobre vieses cognitivos. Esse é um assunto que muito me interessa. Eu sempre fico brincando com essa palavra, então deu vontade. Falei, poxa, vamos falar de vieses cognitivos então hoje. Nós nascemos com, que eu identifiquei, uns 40 vieses cognitivos que atrapalham a gente, nossas operações. E aí eu acho que a gente pode fazer uma coisa assim, um pouco mais, como é que é a palavra? Um pouco mais dinâmica, na prática. Assim, não tão formal, como é que é? Informal. Informal, né? Sobre esse assunto, porque vieses cognitivos são muito interessantes, né? A gente não repara, mas tem vários, assim, lá dentro da nossa subconsciência, sempre atrapalhando as operações contra a matemática do mercado. Muito interessante. Como é que está o mercado aí? Tá bem, tá indo bem, tá sumindo agora. Estamos de olho, porque eu fiz recomendações aí antes de sair lá da sala, então mandei comprar Pomo 4 a mercado, fiquei de olho lá em Even 3, então tá tudo indo bem, por isso que eu agora não posso, ao mesmo tempo que a gente está aqui, mas não posso tirar o olho do mercado, porque qualquer hora pode mudar alguma coisa. É um viés cognitivo. Tá aí, é um deles, tá né? viciado já. Mas está meio chato o mercado no ponto de vista de swing trade. Tá. Tá um ponto importante agora também de suporte, o dólar também no ponto de suporte. Então vamos ter mais uns 2, 3, 4, 5 meses de andar de lado no diário, tempo suficiente para falar sobre todos os vieses cognitivos. Concordo. Né? Então vamos para o slide aqui. Rapidamente a gente vai falar hoje. Não sei se apareceu, não estou vendo se está aparecendo. Apareceu? Ótimo. Bom, a gente precisa operar no mercado financeiro de ponto de vista matemático, mesmo que o mercado seja caótico, nós podemos identificar vantagens dentro desse caos com modelos matemáticos. Só que precisamos executar de uma maneira racional e não emocional. Então, realmente, para executar bem nosso trade system, a gente tem que fazer isso de uma maneira ponderada, né? Pensando na lógica, probabilidade e estatística. E aí, a gente sabe que do outro lado do cérebro, do lado intuitivo, não é bem assim. A gente toma decisões rapidamente, baseado em vieses ou crenças, a gente faz muitos atalhos. Eu não quero saber de todos os dados necessários para tomar uma decisão racional. Simplesmente vou tomar a minha decisão. Isso tem muito a ver com a nossa intuição e nossas crenças e vieses. E aí, o interessante que nos anos, assim, no século XX, muitos acadêmicos disseram que todo mundo, quando toma uma decisão econômica, faz totalmente irracionalmente. Estão disponíveis todas as informações necessárias e o cara senta e pondera e toma a decisão que é melhor para ele, para a família dele, comunidade dele, né? Mas a gente sabe que a gente realmente toma a decisão com muita influência do lado intuitivo, tá? E aí, particularmente, né, quando a gente está sentindo alguma coisa, quando a gente está movido pelo o flight and fright, como é que é, fuga, luta, assim, principalmente na questão de perigo, né, nós não sentamos e tomamos nenhuma decisão racional. É sempre baseado em reações imediatas, né, na nossa intuição. E no mercado financeiro é muito interessante porque a gente precisa lidar com os dois. Tem um lado racional que tem que ser seguido para ter um êxito no longo prazo, mas não tem como tirar nossas emoções e sentimentos, porque a gente está lidando com o nosso dinheiro ao mesmo tempo. E muitas das vezes a intuição
ela é levada pelo feeling, né? Sim. E aí, às vezes, é parte do feeling e outra parte é uma torcida, é uma questão emocional. E saber dividir isso é bem difícil, não é fácil. Exatamente. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio entre razão e intuição quando a gente está operando no mercado financeiro. Deixa eu passar para esse próximo slide e vá para o próximo aqui. Acontece que nós enfrentamos vários motivos para executar uma decisão rapidamente, mais do lado emocional do que racional. E para fazer isso a gente utiliza nossos vieses cognitivos. Eles estão sempre presentes lá. Eles vão, eu ia dizer, ajudar a gente a tomar decisão, mas na verdade eles vão atrapalhar a nossa decisão racional, fornecendo para a gente um atalho para fazer uma decisão mais rápida. Então é muito interessante isso, voltando para a gente aqui, é muito interessante essa questão de precisar sentir que tem que tomar uma decisão imediata, só porque dinheiro está no jogo, né? Eu estou lembrando agora, Bo, uma coisa que eu posso contribuir muito aqui para a discussão, que eu recentemente fiz uma prova para certificação internacional, e boa parte dessa prova falava de psicologia de mercado e tinha uma parte que era altamente que tem uma palavra em inglês, né, que é bias, né, dos vieses. E ele falava e aí falava dos vieses cognitivos. E tem algumas etapas que, eu não me lembro exatamente como eram as etapas, mas uma delas é que era do shortcut, que é do atalho, como você acabou de comentar, de coisas que são mais pragmáticas, mais simples, mais objetivas. Quer dizer, se toda sexta-feira é dia de queda, então hoje é sexta, portanto o mercado vai cair, não importa qual é a razão, eu vou vender. A primeira questão é essa. E a outra que eu achei bem interessante é quanto à parte do seguro. Ele coloca um exemplo muito simples, né, que tinha que acontecer uma crise para que as pessoas pudessem buscar seguro proteção nos trades, ou no caso, os securities que ele fala de proteção do seu bem. O vizinho do lado foi assaltado e aí só agora que você resolveu botar uma câmera de segurança e uma grade de eletricidade na sua casa, etc. Porque aconteceu um evento e você é levado por esse acontecimento. Quer dizer, você não tem o modo racional naturalmente. E aí tem vários outros, eu estou lembrando só desse, mas tem vários outros estudos, isso foi assunto de prova. São vários. Entendeu? E é interessante porque é uma grande realidade. E a gente vira e mexe, se pega fazendo esse tipo de coisa. É bem legal isso. Bom, vamos voltar para o slide aqui para ver rapidinho a definição de viés. Voltando aqui, peraí. É uma perspectiva parcial. Normalmente a gente desconsidera informação que é tão relevante quanto e vai se concentrar mais na informação que a gente acha que vai justificar a nossa crença normalmente, né? Então vamos ver aqui, padrões distorcidos de julgamento, percepção, interpretação e lógica. Eles são confirmados, a gente nasce com isso. A comunidade científica de psicologia, eles documentaram isso em vários estudos científicos. Eles estão dentro de nossa subconsciência, fazem parte quase de nossas crenças, então são difíceis de eliminar e normalmente a gente age de uma maneira de defender nossos vieses em vez de trabalhar, reconhecer e trabalhar numa maneira de eliminar os vieses. E aí a gente precisa eliminar o viés cognitivo, não deixe ele aparecer assim tão fortemente em nossas decisões. E aí o primeiro aqui, que eu acho muito interessante, né? O viés da crença. O viés da crença é muito forte. É um dos mais relevantes e difíceis de eliminar. Simplesmente você acredita em algo, aquilo vira realidade para você. Vira como lei você máxima. mencionou, Rafa, o
sexta-feira, então, você acha que cada sexta-feira o mercado cai. Isso, então, vai fazer você procurar venda, mesmo se o mercado estiver subindo, mesmo se tiver forte evidência de tendência de alta, de condições para compra, aí você vai querer vender, né? Aliás, eu acho que exatamente o exemplo que eu tenho aqui nos meus slides aqui. O que são nossas crenças? É uma janela, eu acho, de trazer realidade. O que você acredita, você consegue trazer para a realidade. O que você não acredita, nunca você pode realizar, eu acho. Eu vejo isso em geral, na vida em geral. Então, a gente tem um primeiro viés aqui de confirmação. Viés de confirmação. É a tendência de buscar informações que vai confirmar a nossa crença, mesmo que tenha outras evidências no gráfico tão válido quanto. Né? Voltando para a gente aqui. Um gráfico muito interessante, né? Porque ele tem tempo, ele tem preço, e o preço sobe ou cai, e ele é caótico. Então, nós podemos ter várias perspectivas desse mercado. Não é o mesmo mercado para todo mundo, só que o mercado vira algo pessoal dependendo da sua própria perspectiva. Né? Então, se eu acho que o mercado vai subir e o Rafa acha que vai cair, a gente vai ver o mesmo gráfico, o mesmo mercado, mas de perspectivas diferentes. Eu vou procurar qualquer informação para validar minha crença que o preço vai subir, e ele vai ver o mercado com o viés, com a perspectiva que vai cair. Então, esse viés de confirmação é muito interessante, porque ele causa a gente ficar cego. Eu preciso ficar totalmente neutro em relação do que o preço vai fazer. Ninguém sabe o que o preço vai fazer. E tem que ler o mercado, assim, fielmente, racionalmente. E, Rafa, quando a gente está numa condição técnica, onde eu acho que vai subir e você acha que vai cair, isso, na verdade, é para todo mundo não fazer nada. É, né? Verdade. Né? Quando a gente está em forte tendência para cima, eu sei disso, o Rafa sabe disso, e todo mundo sabe disso, e nós vamos comprar. Quando está em forte tendência de baixa, todo mundo procurando venda. Mas quando a gente está em consolidação, tanto faz, tudo pode acontecer. E isso é que causa as dificuldades. E aí que as pessoas criam os maiores vícios, porque aquele cara que não está procurando, ele vai achar sempre alguma coisa na consolidação, porque vai dar sempre figura de alguma coisa. Olha, ele vê uma figura, passa um tempo ele já vai ver outra, e passa um tempo, quando ele viu o mercado foi de roubar monte, ele criou diversas expectativas e que todas elas frustraram, porque não tinha movimento. E você ficou naquele vício de ficar procurando e não acha. Clássico. Uma coisa que eu acho interessante é que todo mundo tem esperança. E sabe que em consolidação tudo é possível. E aí, tira então o gráfico, tira a tomada de decisão, tira a questão de estatística, de gerenciamento de risco e entra na esperança. Que eu tenho chance de 50% para subir ou para cair, porque está em consolidação. Joga a moeda, toma a decisão. Isso é jogar, né? Isso não é operar. Exatamente. Isso é jogar. Torcida máxima, virou torcedor, que a gente chama na sala de análise. Ela virou torcedor, aí não tem como. E o que é engraçado é que a gente agora, pelo menos na minha parte, vira e mexe, eu consigo identificar já de largada pela pergunta da pessoa se ele está na torcida ou se ele está por algum movimento lógico de estratégia, ainda que não tenha amplo conhecimento, mas é que está buscando isso. Sabe, aquela coisa do tipo, dá para fazer uma vendinha aí, porque acabou de subir para caramba, eu acho que vai cair, quer dizer, ele já... E está tomando calor, já tá próximo do stop e ainda assim quer insistir, faz preço médio. É muito clássico isso, né? Um tipo dá para escutar na voz, né? Dá para escutar na voz. Quando você escuta assim, o preço está assim, o dólar, né? Vamos dizer que o dólar está em 3,650. E alguém pergunta, você acha que o preço tem chance de voltar para 3,620? Aí você sabe que está vendido desde 2,0, está carregando uma venda, 30 pontos contra a tendência. Super calor. Eu não sei por que a gente faz isso. A gente sabe por quê. Porque é muito mais difícil operar do ponto de vista psicológico
do que seguir algo É verdade. assim, matemático, né? É sempre questão de psicologia. Voltando para os nossos slides aqui, o próximo, validação subjetivo. Bom, isso é muito parecido com o viés de confirmação. A percepção que algo é verdadeiro se as nossas crenças requerem que seja verdadeiro. Se é verdadeiro para mim, ponto final. Isso não vai me convencer de outra perspectiva. E aí tem perspectiva seletiva, que a gente muda a nossa percepção conforme nossas expectativas e nossas crenças. Quer dizer, eu mudo a minha perspectiva naquela sexta-feira que eu sempre acho que o mercado vai cair, eu mudo minha perspectiva para achar evidências de queda, independente do que o mercado está fazendo ou o que o gráfico está mostrando, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre esses primeiros 3 vieses, porque eles fazem com que a gente feche o olho de realidade e dá mais credibilidade para nós próprios crenças em vez de realidade. É importantíssimo a gente sempre de olho fechado, com atitude neutra, tentando ler somente as questões racionais e executar baseado nisso. Mas não é fácil, não. Bom, você já fez isso uma vez, Rafa? Olha, boa. Volta pra gente agora. Já me peguei várias questões dessas, assim, e hoje, às vezes, quando eu flagro numa situação dessa, torcedor, emoção, às vezes eu entro na pressão dos clientes, o cliente está ali pedindo para, sabe, foi ontem ou anteontem, e o cliente entrou na sala e falou assim, Rafael, faz tempo que eu não ouço uma caipirinha, né? Faz tempo que eu não ouço aqui um trade seu, quer dizer, é uma forma de botar pressão. Meu amigo, trabalha aí, quero call, entendeu? É uma forma. Então vira e mexe, eu caio numa possibilidade de, pô, será que eu tenho que dar o call mesmo, tem que ir, eu não tenho, ou seja, eu me pego várias vezes nesse erro. E geralmente os trades que são os mais bem tranquilos quanto ao lado da psicologia, não falo pelo lado da estratégia, do gráfico, nada disso, pelo lado da psicologia. São aqueles trades que eu carrego sem culpa ou sem um problema ou desconforto, né? Porque Sim. A estratégia já está dada, então eu não tenho desconforto, eu simplesmente deixo levar. Não, tá bom, isso aqui está nas minhas condições e a minha mente está livre para o que der e vier, porque está tudo muito bem colocado. Quando operar é gostoso, né? Quando é muito prazeroso. Exatamente. Agora, quando começa a dar aquele desconforto, não sei. E eu vou falar o exemplo agora recente, foi ontem. Logo no início do dia, 10 horas e 45 minutos da manhã, eu dei um call de venda de Itaú. Ele bateu, 10, 15 centavos abaixo da minha venda, ou seja, deu a entrada, e imediatamente subiu pra caramba, ou seja, comecei a tomar um calor, e aí muitas pessoas da sala, e aí, e o trade, sabe, aquela coisa, geralmente a pessoa já está inexperiente, e aí, tá dando prejuízo, como é que tá o call? Eu falei, pode manter, é para manter, não tem nada me surpreendendo aqui, é para manter. Aí teve a notícia, tal, mas aí no final do dia o Itaú desabou, e aí falou, tá vendo, é um trade que ele me deu calor durante o dia, mas na minha cabeça, de forma psicológica, eu estava tranquilo, porque eu tinha um stop, eu tinha uma decisão acertada, eu não estava sob pressão, eu não estava encontrando coisa, eu não estava achando coisa. Então, vale como um exemplo para essa situação que a gente vive no nosso dia a dia aqui. Tem que ser mecânico, mas muitas vezes não é. É sempre quando a gente se sente que fez um erro, né? Você falou alguma coisa que eu achei interessantíssimo. Quando a gente está se sentindo bem, está tudo tranquilo, dá para seguir e operar corretamente. Mas o primeiro erro pega a gente, principalmente para quem não deveria fazer erro, né? Quer dizer, a gente está na sala todos os dias com 1.000 pessoas operando ao vivo. O meu exemplo de hoje. Hoje, no início do dia, eu vi um suporte muito forte no dólar. Então, comprei o dólar, levei um stop, 2, 3 pontos. Comprei o dólar de novo lá no fundo, levei um stop, 2, 3 pontos.
estava 6 ou 7 pontos negativo no dólar. Aí, de repente, o mercado começou a andar. Então, eu comprei várias vezes na subida e negativo 7 virou positivo 22 pontos, alguma coisa assim. Aí chega lá no ponto e a gente começa a relaxar, bater no papo aqui na nossa sala, etc. Aí o mercado explodiu para cima. Acho que houve uma notícia, alguma coisa. Explodiu para cima e eu comecei a sentir, pô, ele vai de novo, ele vai sem mim. Eu estou operando tão bem, vamos pegar. Aí eu comprei e depois virei para falar com o Góes. Pô, nem coloquei o stop e a gente começou a debater, não lembro o que era. De repente eu olhei para o gráfico e estava 10 pontos abaixo do ponto onde eu comprei. Nossa. Eu consegui comprar lá no alto. Então eu estava 22 pontos positivo, virou 12 pontos positivo, perdi 10 pontos. O que eu comecei a fazer? Mudar a perspectiva. Estava muito forte hoje de manhã, tem evidência no gráfico de 5 minutos que vai continuar subindo. Aí eu vou procurar uma nova entrada na compra para recuperar recuperar aquela palavra assim, palavrão. Nossa, né? Isso aí é a palavra. Que esses 10 pontos que eu perdi por um erro operacional, porque eu simplesmente parei de operar. Eu comecei a fazer outras coisas. E aí foi interessante, porque eu comprei, levei stop de 2 pontos, comprei de novo mais para baixo, comprei de novo lá no fundo e consegui levar para uma situação 0-0, mas eu já estava com 22 pontos positivos e acabou saindo no zero. É um erro assim terrível, mas é impressionante quando a gente faz um erro, a gente começa, abre a porta para todas as questões psicológicas atrapalhar. Atrapalham muito. Eu já tenho uma trava de segurança. Quando eu identifico que eu fiz um erro, eu me coloco de castigo para não ficar repetindo erro atrás de erro. Né? Eu me auto-coloco de castigo mesmo, de verdade. Eu falo, e aviso na sala, ó, galera, eu acho que eu vou parar por aqui, vou só olhar o mercado, vou ficar na leitura, porque exagerei aqui de algum lado para outro. Então, é uma questão que você tem que assumir. E eu não vejo problema nenhum em assumir erro. Eu acho que quanto mais a gente assume o erro, mais a gente liberta alguma coisa dentro da gente que tira um peso. Fundamental. Tira um peso, até psicologicamente falando. Tira um peso. Pô, eu errei, desculpa, vou tentar fazer com que isso não aconteça e vamos para frente. É fundamental. Fundamental admitir o erro e aprender do erro. Mas sempre meus erros, são do lado psicológico. Não tem mais erro do lado Não tem, porque a mecânica está feita, né? O gráfico está feito, o indicador está feito, tamanho de posição, gerenciamento de risco, tudo isso nunca erra. É sempre alguma coisa do lado psicológico que abre aquela porta. E muitas pessoas sofrem disso, a gente sabe que vocês sofrem disso, né? Quando faz um erro, começa a pensar, fica bravo com você mesmo, jogando energia negativa. O índice Tá explodindo o índice. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. A FIA acendeu. Muito bom. Vai embora. Tá bonito. Tá subindo bem lá. Bom, o próximo viés importantíssimo, uma coisa que, na verdade, atrapalha a gente no longo prazo. E isso foi mostrado pelo Kahneman e Tversky em 1979. Os dois, Tversky faleceu, infelizmente, e Kahneman ganhou o que é equivalente, na verdade, a comunidade econômica financeira acha que é equivalente, mas não existe nenhum prêmio Nobel para a economia. Foi criado um prêmio em homenagem do Alfred Nobel. Então, Kahneman ganhou em 2002 esse prêmio para mostrar como nossos vieses, como nossas crenças entram na tomada de decisão econômica. E o próximo, vamos para o slide agora, o próximo é interessantíssimo porque ele mostra que a gente está totalmente de ponta cabeça em relação do mercado financeiro, a matemática do mercado. Tá? Esse, assim, tecnicamente chamado efeito da certeza e pseudo-certeza. Mas, falando assim, em termos práticos, significa o seguinte:
quando nós estamos em situações favoráveis, a gente age de uma maneira mais cautelosa para guardar a situação positiva. Quer dizer, vamos supor que a gente está operando, ganha um trade, mesmo se fosse um pedacinho, só um ganho pequenininho, a gente começa a ficar mais conservador e a tendência de tirar aquele trade antes da hora. Isso. E quando a gente está perdendo, a gente tem a tendência bravão. Isso, de assumir mais risco, de não colocar o stop, de fazer média, e normalmente isso tem resultados drásticos, né, contra a matemática do mercado. Então, o que é o Kahneman e Tversky mostraram? Quem está ganhando assume menos risco. E quem está perdendo assume mais risco. E a matemática do mercado exige completamente o oposto. Quando estamos ganhando, temos que tentar apostar naquela condição técnica e temos que tentar ganhar mais para fazer nosso médio de ganho maior. E quando estamos perdendo, temos que executar o stop loss imediatamente em todos os trades. Mas isso não é a nossa natureza. Não é a realidade da sala, às vezes, muitas das vezes. E aí eu aproveito a oportunidade até para falar dessa minha ideia que eu tive louca, né? De pular de paraquedas, para mostrar exatamente esse lado bravão das pessoas. Porque as pessoas, elas culpam literalmente a ingenuidade ou a inocência ou a inexperiência delas mesmas com o mercado para não se protegerem, né? Então, elas entram no mercado, comprou o papel a R$10, o papel cai até 5, e aí você, mas por que você não protegeu? E aí é isso, ela fica forte, ela deixa rolar, ela vira a longo prazo, tudo acontece nesse sentido. Ele fica ali bravão, achando que vai voltar. E o papel vai para R$5. Aí o papel volta para R$5, aí você pergunta para ele, mas vem cá, por que você não botou um stop? Por que você não se defendeu? Não deu, não sabia programar, eu era ingênuo, sou inocente, comecei no mercado há uma semana e tal. Pois é, aí eu faço a mesma pergunta para essa pessoa, mas vem cá, por acaso você a 12 mil pés de altura saltaria de um avião sem um paraquedas? A resposta é óbvio que não, porque é intuitivo, quer dizer, você tem que se proteger saltando numa queda livre, 250 km de queda livre por hora. A mesma coisa no mercado. Se está com o mercado assumindo risco, minimamente você tem que ter uma defesa. E aí eu, enfim, saltei de paraquedas. Esse vídeo vai sair qualquer hora desse aí. Aliás, é de parabéns fazer isso, né? Não é para todo mundo saltar de paraquedas. Saltei mostrando esse vídeo, vou mostrar futuramente para essa galera, vou mostrar exatamente isso, ó. Hoje eu me estopei, entendeu? Num jeito diferente. Claro que minha cara de pavor no hora de saltar do avião é clássica, porque, afinal de contas, aquela porta daquele avião ali para saltar no meio de um nada não é simples, mas é intuitivo quando você sabe que tem uma defesa que chama-se paraquedas. Mas a gente sabe, de ponto de vista técnico, mecânico, é simples. Sim, verdade. Os instrutores que fazem milhares e milhares e milhares não morrem, porque eles sabem eles fazem a mesma coisa correta, mecanicamente, do mesmo jeito cada vez. Exatamente. Né? É um passo, depois outro passo, com checks and balances. Faz outro check, exatamente. Aí é sempre assim, de uma maneira muito cautela, para ter... Aí quantos, você falou que ele tinha 3 paraquedas lá, tinha um principal... O cara tinha o principal, tinha o secundário e o reserva. É o reserva. Então, imagina quanto essa pessoa está se protegendo para não morrer. As pessoas falam, o mercado financeiro não é bem assim, né? Eu não vou morrer no mercado financeiro. Mas eu te digo, você poderia morrer facilmente, assim, dentro de 45 segundos, o mesmo tempo que você tem para pular de paraquedas. É verdade. Se fizer besteira, você verdade. pode morrer financeiramente, que pode afetar você pessoalmente. Sua família, seus filhos, sua vida, amigos, seu patrimônio, trabalho, tudo. Tudo. Então você entra no mercado achando que não é tão assim, você não vai morrer, e operar sem stop, ou operar sem saber operar. Imagina que você vai
pular de paraquedas. Você não faz nenhuma aula. Aí você sobe no avião, bota qualquer coisa, sem falar com ninguém. E salta. E salta. Quantas pessoas fazem isso com o mercado financeiro? Vê um vídeo, tem um cara falando bonito com muito movimento de emoção. Sorrindo. E com mão assim, e piscando, e fazendo assim na hora certa. Você sabe que ele está olhando e dando aquele assim, falando tal. Você acha que esse cara deve ser rico, porque ele está... Aí você entra no mercado financeiro sem saber nada, sem se proteger, pulo de paraquedas, sem saber como fazer, sem fazer uma aula. É impressionante isso. É verdade. Isso é um viés mesmo. Isso é um viés também que a gente acha que somos capazes de dominar qualquer coisa. Se esborracha no chão e não sabe por quê. Isso é um e culpa o instrutor. Depois. Culpa é o instrutor, claro. Claro. Bom, voltando para os slides aqui rapidinho. Esse gráfico mostra algo muito interessante, Rafa. E a gente sabe que isso veio de nossa própria evolução. A nossa dor dói mais. Quer dizer, uma experiência negativa tem uma sensação maior do que uma experiência equivalente positiva. E eles mediram lá, o Kahneman e Tversky, quando as pessoas ganharam R$50, tinha uma reação de prazer certo tamanho X, mas quando perderam R$50, eles tinham uma sensação negativa, ou o dobro do tamanho do prazer. Então é muito interessante isso. Isso quer dizer que nunca estamos satisfeitos como operadores. Porque quando a gente perde dinheiro, a gente sente isso mais do que quando a gente ganha dinheiro. E aí isso causa a gente assumir mais risco. O exemplo clássico disso são as pessoas que têm um perfil de game, né? Elas estão o dia inteiro no negativo, o dia inteiro perdendo. E aí chega no final do dia ele recupera, vai para o 0 a 0. A sensação de ganho dele, às vezes, é melhor do que se ele faz um trade e ganha. É melhor, porque é aquela coisa dele recuperar, dele sair do negativo ao positivo. Sendo que aquilo ali, ele teve um ganho porque ele saiu de uma perda, porque a perda machuca muito mais ele. Já dizia a teoria de Dawkins, ele fala, os investidores nunca estão insatisfeitos, são dois sentimentos muito fortes, de dor e arrependimento. Quer dizer, ou o cara está com muita dor, com um prejuízo enorme, que geralmente é 2, 3 vezes maior do que a do ganho, ou o arrependimento, que ele está ganhando, mas ele está arrependido por não ter se alavancado, não ter comprado mais, não ter feito outro trade tão bom quanto, etc. O que deixa ele ainda mais insatisfeito, ainda mais ingrato com o mercado ou com ele mesmo, com a questão do mercado. Então, isso é muito do dia a dia, do que a gente vive no mercado. E aí o que volta aquele slide lá no início que você colocou aí pra gente, que tem que buscar o equilíbrio, né? Você tem um pouco da razão, eu acho que ela é importante, mas a emoção também tem que ser porque a dose de adrenalina e de força e de vontade é o que vai impulsionar você. Quer dizer, claro que ninguém salta de um avião frio. É óbvio que as pessoas sentem a adrenalina, sentem aquela coisa, não, vamos lá, eu quero voar, né? Mas tem que ter o equilíbrio do que é racional e do que é simplesmente emotivo. Agora, você não pode deixar um atravessar o outro. E isso é a coisa mais difícil. Nós somos inimigos de nós mesmos todos os dias em função desse equilíbrio. Tem mais um que a gente vai falar agora, é interessante. Resumindo, por enquanto. No mercado, a gente precisa procurar e operar forte tendência. Isso tem melhor retorno de investimento, força, direção, momentum. A gente confia mais pessoas estão operando normalmente na tendência, então tem liquidez melhor, tem mais expectativas. Do lado psicológico e técnico, é mais tranquilo operar tendência. A gente não acredita na tendência. Né? Ninguém acredita. E aí, a gente tem também várias crenças que são contra a matemática do mercado e nós acreditamos de qualquer jeito
e procuramos evidências para confirmar a nosso viés, mesmo a nossa crença, mesmo que nossa crença seja disfuncional, que vai causar a gente perder dinheiro ou perder a nossa cabeça. Vamos insistir tentando achar informação para justificar a nossa crença disfuncional. Aí nascemos de ponta cabeça com o mercado financeiro, veio de nossa evolução, dor dói mais do que um prazer, e quando a gente está com dor, a gente assume mais risco com a tentativa de apagar a dor. Quando a gente ganha um pouquinho, tira do mercado, coloca no banco e sai falando para todo mundo. Nunca ninguém se quebrou colocando dinheiro no banco. Mas é exatamente como a maioria perde, né? Se quebra. Porque quando está perdendo, não coloca o stop, assuma mais risco, e quando está ganhando, não vai até o fim da tendência. E esse próximo viés é interessante, voltando para os nossos slides aqui, por que a gente não vai até o fim da tendência? Porque a gente não acredita na tendência. Duas coisas. Primeiro é mais assim, um viés cognitivo, eu digo que é mais visceral. Essa questão de desconto hiperbólico. Isso quer dizer que nós queremos resultados imediatos, sempre. Tá? Eu quero uma compensação, recompensa imediata, algo que eu posso ver, em vez de apostar que essa recompensa pode ser maior, só que mais para frente. Então, eu quero uma tipo recompensa R$50 agora, já. R$50 agora, ou com 50% de chance de R$200 depois de amanhã, alguma coisa assim. Isso alimenta muita coisa, principalmente nosso ego, né? Acertei o trade, ganhei no trade, eu sou o máximo. Então, a gente quer resultados imediatos, não queremos esperar para resultados de longo prazo. Só que tendência precisa de tempo. Então, você quer ficar até o fim da tendência, você não pode buscar resultados imediatos. Você precisa realmente ficar quieto, assim, frio, e seguir aquele preço enquanto ele estiver fazendo topos e fundos ascendentes até chegar na lua. E nós não conseguimos fazer isso por várias razões. Primeiro, esse desconto hiperbólico. E o outro é que nós temos uma perspectiva, Rafa, meio para trás em vez de para frente. Quando a gente olha Petrobras a R$8 e um mês atrás ele estava em R$4, a gente pensa, pô, ele dobrou o preço, dobrou o valor. Está muito caro, não vou comprar, porque a gente está com referência no passado, em vez de ter nossa expectativa futuro. Porque a gente está operando para ter um retorno futuro de investimento. Quando a gente identifica, Rafa, um papel subindo fortemente, um Ciel 3 da vida, um Hipermarcas da vida, e ele está assim, R$20, e 2 meses atrás estava em 10, e a gente fala, compra, porque ele vai para 30, ele vai para 40, e o povo começa a xingar a gente. Você está doido? Você quer que eu compre no topo? Cara, ele valorizou 100%, está muito caro. Por quê? Porque está olhando para o passado em vez de olhar para frente. Daqui uns 2, 3 meses, quando o Hipermarcas está no R$40, fala, em 20 realmente estava barato em relação de 40. Então, a gente não acredita na tendência. Eu diria que isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Maiores problemas psicológicos. A gente aprendeu comprar barato é bom. Vender caro é bom. Mas comprar caro não é bom. Então, em tendência de alta, quando a gente tem a condição técnica mais interessante para ganhar dinheiro, ninguém quer comprar, né? Só os profissionais compram, porque eles entendem. É uma festa. Para o nosso caso prático, é o famoso topo histórico. Você tem uma condição técnica de tendência, evolução no movimento, o papel está rompendo o topo histórico. O topo histórico é aquele ponto que o papel nunca atingiu antes na vida útil do papel ali. Aí ele rompe o topo, não, tá caro, porque é a máxima das massas do papel. Só que é um topo histórico que daqui a pouco pode deixar saudade, que daqui a pouco vai ter um outro topo histórico 50% acima do movimento, porque aqueles que apostam contra, o céu é o limite, portanto, quando eles comprarem para se zerar, ele ajuda o comprador, e fora a pessoa que está forçando a compra, quer dizer, o movimento de rally ele costuma ser até mais intenso. E a psicologia ali, naturalmente, já é muito intensa. A batalha psicológica